Questão 26, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, né? Olha, isso aqui é A2 sobre A mais B ao quadrado, mais AB sobre A mais B ao quadrado. Denominador igual a esses dois, né? Eu posso juntar. Bom, mas esse aqui tem um denominador diferente. Eu tenho, então, que reduzir ao mesmo denominador. Quem vai ser o denominador comum? A mais B ao quadrado, que é justamente o MMC entre essas três expressões aqui. Essas duas primeiras são iguais, né? Então, para ficar igual, tem que multiplicar aqui por A mais B também, que aí vai ficar A mais B ao quadrado. Multiplico aqui por A mais B, e aqui vai por 1 e aqui vai por 1. Bem fácil, hein? Então, o que vai dar no numerador aqui? A ao quadrado, mais 1 vezes AB, mais B vezes A mais B. B vezes A mais B, olha só. Quer saber? Eu vou deixar assim, não vou multiplicar não. B vezes A mais B. Porque eu já estou vendo ali uma fatoração por agrupamento. Ó, B vezes A mais B. Eu vou deixar assim. Sobre, aí vai ficar A mais B ao quadrado. Muito bem, agora olha só, isso aqui na verdade, se você desenvolver, se você ficar com 4 termos, e você ia ter que fatorar isso para poder cancelar aqui. E esse caso de fatoração é o agrupamento, né? Normalmente quando você tem 4 termos, normalmente não, depende da expressão, mas quase sempre, claro, você tem que encontrar um fator comum. Olha só, aqui tem um fator B e aqui tem um fator A mais B. E esse fator A mais B está disfarçado aqui, ó. A2 mais AB tem um fator A mais B aqui. Como é que você faz ele aparecer? Bota A em evidência nesses dois camaradas. Se você colocar A em evidência aqui, nesse A2 mais AB, isso aqui vai ficar A. O que é que vai ficar dentro dos parênteses? A mais B. Isso é A vezes A mais B. E você tem também aqui B vezes A mais B. Que alegria! B vezes A mais B. Tudo isso sobre A mais B ao quadrado. Bom, então você agora pode colocar A mais B em evidência. Quem é que vai ficar dentro dos parênteses? A e B aqui. A mais B. Denominador é o mesmo, A mais B ao quadrado. E aí você olha que isso aqui tudo vai cortar, né? Olha aqui. Isso aqui é mais B ao quadrado, vai cortar com esse, vai dar 1 essa expressão. Então nós vimos que o MMC e o MDC de expressões algébricas lembra muito quando a gente faz essas operações com números inteiros, né? Quando você quer achar o MMC, basicamente é para você reduzir frações ao mesmo denominador. Aí você vai fatorar cada um deles e vai pegar os fatores comuns e não comuns, com os maiores expoentes. E o MDC, a gente pega os fatores comuns, com menor expoente. É igualzinho a gente faz com números. Bom, então vamos iniciar o capítulo 7. O objetivo aqui é fazer operações com expressões algébricas também. Adição, subtração, multiplicação, divisão e, claro, a simplificação que você tem que fazer sempre. Só que você vai ter denominadores aí, né? Então, uma questão aqui, questão 22. Quanto é que dá isso aqui? 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 mais 1 sobre x. O nome disso aqui é fração contínua. Quando você tem uma estrutura de fração que vai se repetindo. Às vezes ela vai até o infinito. Às vezes tem pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isso é comum nas provas de concursos. Não é o caso dessa, tá? Aqui você só tem 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Para você simplificar essa fração contínua aqui, você tem que pegar aquela que está mais lá no final. Ou seja, digamos assim, o denominador que está mais longe. Seria isso aqui, ó. 1 mais 1 sobre x. Vamos resolver quanto é que dá isso. Quanto vale 1 mais 1 sobre x? 1 mais 1 sobre x. 1 mais 1 sobre x. Como é que a gente faz isso? Reduz ao mesmo denominador. Você tem que ter uma habilidade para fazer isso aqui rápido, tá? Multiplica esse por esse, soma com esse. Então isso aqui é x mais 1 sobre x. É igual ao número misto, né? Isso aqui na verdade é um número misto. Como é que você transforma um número misto em fração imprópria?
você multiplica o denominador pelo número inteiro e depois soma com esse aqui. Se você fizer isso aqui algebricamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa que reduzir essas duas aqui ao mesmo MMC, ou desculpe, ao mesmo denominador, cujo denominador comum é o MMC, e somar. Então, são operações equivalentes. Agora, olha só. Observe que esse número que a gente encontrou, essa expressão, é igual a isso. Só que a seguir, o que tem depois disso? Depois tem isso aqui, ó. Ela é o denominador dessa fração aqui. 1 sobre isso. Não é isso? E 1 sobre isso é a mesma coisa que o inverso disso. Então, se você fizer 1 sobre isso, é claro que você pode escrever 1 sobre 1 dividido por isso aqui, repete primeiro, inverte segundo, tal. É a mesma coisa. Agora você pode fazer isso aqui mais rápido, lembrando que 1 sobre uma fração é a mesma coisa que o inverso dessa fração, né? Olha só, 1 sobre A sobre B, isso aqui é o inverso dessa fração. Isso é B sobre A. Então você pode fazer isso aqui direto, tá? 1 sobre alguém significa o inverso desse alguém. E o inverso desse alguém, se esse alguém for uma fração, é só você inverter numerador com denominador. Então, 1 sobre esse camarada, que a gente já viu que dá isso, vai dar quanto? 1 sobre isso vai dar o inverso dessa fração, que vai ser x sobre x mais 1. Então, isso aqui, essa fração invertida, vai dar x sobre x mais 1. Beleza. Ganhou tempo, né? Se você for fazer desse jeito, vai ganhar tempo. Então, agora a gente tem 1 mais esse resultado. Esse 1 aqui, mais esse resultado, que é x sobre x mais 1. E você pode fazer a mesma coisa aqui. Encara isso aqui como um número misto, né? Como você faz para transformar um número misto em fração imprópria? Multiplica esse denominador por esse número e soma esse. Então vai dar x mais 1 vezes 1, que vai dar x mais 1, soma com x. Então isso vai dar 2x mais 1, e o denominador é esse aqui. Então essa expressão aqui, toda ela, é isso. E agora você tem que achar o inverso disso, ó. O inverso disso, ó. Eu vou inverter então de novo. Vai dar o que esse inverso? O inverso disso vai dar esse sobre esse. Então, x mais 1 sobre 2x mais 1. X mais 1 sobre 2x mais 1, né? Invertir. E aí você soma 1. 1 mais. Pronto, você ficou com outro número misto. Como é que faz para reduzir isso aqui a uma fração imprópria? Multiplica esse por esse e soma com esse. Então vai ficar 2x mais 1 somado com x mais 1 vai dar quanto isso? 3x mais 2 sobre 2x mais 1. Legal, hein? Onde é que eu parei? Eu tô aqui, né? Estamos aqui. Tá, e aí você tem que achar o inverso desse camarada. O inverso desse camarada vai ser 2x mais 1 sobre 3x mais 2. O inverso. Depois de achar esse inverso, você vai somar 1. Que é outro número misto. Isso aqui vai dar... Multiplica esse por esse, soma com esse. 3x mais 2 somado com 2x mais 1. Isso aqui vai dar 5x mais 3. 5x mais 3. E o denominador é esse aqui. 3x mais 2. Então, quando você tem uma fração contínua desse tipo, que ela chega a 1, 2, 3, 4, 5 e para, dá trabalho. Quanto mais níveis você tiver, mais trabalho você vai ter. Você vai ter que fazer essas operações. Agora, quando tem pontinhos, 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 quer dizer que essa fração vai até o infinito. É claro que você não vai sair fazendo até o infinito, não tem como, né? E aí tem outra técnica para fazer que a gente vê depois. Aliás, eu já coloquei uma questão, um vídeo mostrando como é que a gente faz uma fração contínua com infinitas frações, tá? Então tá aqui a resposta. 5x mais 3 dividido por 3x mais 2. Tá aqui. E agora uma outra com raiz. Exercício 23.
Então temos aqui o exercício 23, ele é diferente dos outros porque ele usa raiz, né? Olha só, eu quero falar um pouquinho sobre essa fatoração com fatores irracionais. Olha só, se você tivesse que fatorar 6, como é que se fatora 6? A pessoa, na verdade, ela vai lá, pega aquele algoritmo para encontrar a fatoração, vai por 2, vai por 3, vai por 3, dá 1. Então você vai dizer que o 6 é 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, né? Mas alguém podia dizer isso aqui, ó. Alguém podia dizer que o 6 é a mesma coisa que raiz de 6 vezes raiz de 6, né? Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Então como é que pode? Eu posso fatorar desse jeito e posso fatorar desse jeito. Qual é o jeito certo? Da mesma forma, se você tivesse que fatorar 2x, uma expressão como essa só pode ser fatorada desse jeito aqui, 2 vezes x. Mas alguém podia dizer que isso podia ser fatorado assim também, ó. Raiz de 2x vezes a raiz de 2x. Realmente, eu transformei num produto, são dois fatores, e o produto deles dá 2x. Então, qual é o jeito certo? Esse ou esse? Então, a questão é a seguinte: convenciona-se que quando você vai fazer uma fatoração, você deve utilizar apenas fatores racionais. Então, quando você vai fatorar 6, você vai usar um produto de números inteiros, 3 vezes 2, 2 vezes 3, mas não raiz de 6 vezes raiz de 6. Da mesma forma, para fatorar 2x, você tem que colocar dois fatores. Você tem que colocar fatores racionais. 2 é um fator racional, x é um fator racional. Não é raiz de 2x e raiz de 2x, porque apesar do produto ser igual a 2x, você está utilizando aqui expressões algébricas irracionais, né? O que é uma expressão algébrica irracional? É aquela que tem x no denominador, que tem variáveis no denominador. Então isso aqui, a rigor, não seria uma expressão algébrica fatorável, mas se você permitir, se o exercício estiver pedindo, você pode usar expressões irracionais. Para quê? Se você vai precisar simplificar isso aqui com um outro termo, ou então se o exercício fala, olha, isso aqui é irracional, a gente não fatora expressões irracionais, porém eu quero que essa aqui você fatore. Então tudo bem, você pode abrir uma exceção e fazer essa fatoração. Inclusive as opções que o problema coloca são opções que envolvem irracionais também. Então não tem jeito, você vai ter que usar irracionais aqui. Então, essa expressão raiz de x é irracional, né? Então, vai ficar assim. Se a gente olhar as opções de respostas para esse exercício, a gente vai ver que tem aqui denominadores 2 menos x, 4 menos x, 2 mais x, 2 menos x. Então, a ideia seria fazer aparecer uma expressão desse tipo no denominador, né? Mas aqui esse denominador é raiz de 2 menos raiz de x. Como é que eu faria para aparecer uma expressão desse tipo aqui? E eu não sei qual é o tipo que eu devo procurar, porque eu não sei qual é a certa. Olha, o mais fácil aqui é você multiplicar esse denominador por isso aqui, ó. Raiz de 2 mais raiz de x. Porque se você fizer isso, você vai ficar com um produto de uma soma por uma diferença. Raiz de 2 mais raiz de x e raiz de 2 menos raiz de x. Aí vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é exatamente 2 menos x. É só que para fazer isso a gente tem que multiplicar o numerador também. Então vamos multiplicar o numerador e o denominador dessa expressão por raiz de 2 mais raiz de x. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com o denominador, ficou uma diferença de quadrados, né? É o produto da soma pela diferença, vai dar quadrado do primeiro, 2, menos o quadrado do segundo, que é x. Agora, o numerador vai ficar raiz de x multiplicado por isso. Vamos colocar aqui, raiz de x multiplicado por raiz de 2 mais raiz de x. E aí fica fácil, a gente aplica a propriedade distributiva, né? Vai ficar raiz de x vezes raiz de 2. Isso aqui vai ser raiz de 2x.
E aqui nós vamos ter raiz de x vezes raiz de x, que vai dar x. E o denominador a gente viu que é 2 menos x. Então, esse é o resultado. Raiz de 2x mais x dividido por 2 menos x. Temos essa opção aqui? Temos aqui, ó, letra E, ó. Raiz de 2x menos x dividido por 2 menos x. Não é usual você ter que fazer operações como essa envolvendo expressões irracionais, tá? Mas aqui o problema já te deu uma expressão irracional e já mandou você simplificar, então tudo bem, você simplifica, mas a regra geral, né, se nada é falado, a regra geral é que você tem que trabalhar apenas com expressões racionais.